Fala galera do Blumencast, estamos entrando com o quarto episódio oficial. Agora estamos gravando em 2021, feliz ano novo, né, para todo mundo que está ouvindo a gente. Feliz ano novo, Maurício, como é que você tá? Tô bem, cara, graças a Deus, muito bem. Feliz 2021 aí para todos nós, para todos os nossos ouvintes e nossos seguidores, né? Queria aí dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje e agradecer pela presença, mas vou deixar a apresentação para o André hoje, né, André? Antes de apresentar eles, então, eu quero só dizer que agora a gente está tomando água, né? Não por nada, mas é porque a gente também tem as nossas metas aí de 2021, né, Maurício? Eu acho que mais tu, né, tem meta de 2021 aí para perder alguns quilinhos. É o projeto verão, né? É o verão eu rolando no final do ano. Não, mas tirando a zoeira, realmente tem que dar uma melhorada aí na qualidade de vida, então tem que controlar um pouquinho os excessos, né? Sim. Final do ano, todo mundo é ladeira abaixo e eu não fui diferente. Festa de final de ano, encerramento, é um monte de coisa, cachaça, álcool, comida. De vez em quando a gente vai beber, né? De vez em quando a gente vai abrir uma... A gente não vai deixar esse barzinho ali só de decoração, né? Eu sinto saudade da Heineken de vez em quando, então é importante consumi-la. Fechou. Então vamos lá, vamos apresentar então. A gente tá aqui com o Léo. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Feliz 2021 para todo mundo também. Muito obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, que legal. Então, e também o Leandro Fandaruf. Tudo certo, Leandro? Tudo jóia, tudo bem. Feliz 2021 aí para todo mundo também. Cara, a gente vai falar um assunto que, né, assim como a gente falou da maçonaria, que é um assunto místico, a gente vai agora abordar um assunto que também é, de certa forma, místico. Muitas pessoas que a gente comentou que a gente ia falar, né, da ayahuasca, do santo daime, do xamanismo, não sabiam que tinha essa prática aqui em Blumenau. Então, né, eu acho que vai ser legal a gente bater um papo pra gente, né, conversar a respeito do que é, quebrar alguns tabus que existem, né, algumas informações que de repente podem ser de certa forma incorretas, né. E eu acho que para começar, Léo, eu queria saber de ti, assim, porque tu é terapeuta xamã? Sou terapeuta xamânico, facilitador xamânico. Facilitador xamânico, Isso. né? E eu queria entender, a gente queria entender um pouquinho, assim, como é que foi como é que você encontrou o xamanismo, a ayahuasca, enfim, como é que foi esse teu encontro? Essa tua jornada, né? Que é uma jornada, né, para chegar lá, né? Então... É verdade. Uma jornada. Eu, desde muito cedo, eu trabalho com a espiritualidade e com integrativas também. E sempre ao lado da minha profissão como músico, violinista. E agora na pandemia a gente começou a fazer um trabalho um pouco mais acirrado para realmente tratar das holísticas com mais zelo, assim, né? Sim. E ao longo de mais de 10 anos eu trabalho com a espiritualidade, como eu já falei, e trabalhei em mesa mediúnica também e conheci a ayahuasca, foi com um grupo que já não existe mais. Aqui em Blumenau? Foi em Blumenau, isso. E depois comecei a minha caminhada, né, estudando sobre xamanismo e me especializando, fazendo cursos. Fiz o curso Sete Raios de Xamanismo em São Paulo, Instituto Sete Raios, e depois fui fazer a minha iniciação no Peru. É de lá, Léo, parece que sempre está ligado aos incas, é isso? Ao povo andino. Tem alguma ligação específica com esse povo de antigamente? A ayahuasca, sim. O xamanismo ele é mundial, né? Certo. Mas qual que é a origem do xamanismo? O termo xamanismo vem da língua Tungus, que é uma língua siberiana, né? Dos nativos de lá. E em Tungus é Saman, o nome, que quer dizer homem sábio, aquela pessoa que sabe, que está preparada para ensinar, né? Para passar alguma coisa. E foi adotado esse termo mundialmente, né? Para se falar sobre essa filosofia de vida. Alguns encaram também como religião, mas o xamanismo integra todos os povos da Terra, com seus sábios, monges, pajés
enfim, no Peru se chama também yachaks ou maestros, enfim. Mas o xamanismo, ele é definido como uma religião ou não? Nós, xamanistas, a gente fala que o xamanismo é uma filosofia de vida, né? Uma filosofia de vida. Perante a lei, o xamanismo é uma religião. Sim. Isso. Até por causa da ayahuasca, que, pelo que eu entendo, somente para ritos religiosos ela pode ser utilizada, né? Exatamente. E não pode ser utilizada para fins terapêuticos. Então, se você for numa clínica e um terapeuta utilizar, ele está fazendo isso contra a lei. Então, maneira ilegal, né? Isso. Cara, deixa eu fazer um parênteses que até, eu acho que foi ano passado, cara, a gente viu em Blumenau, até passei pra ti, né, Leandro, uma notícia assim, né, de um terapeuta que estava fazendo isso, um psicólogo, na verdade, estava fazendo o uso da ayahuasca em clínica, assim, né, em consultório. E, se eu não me engano, acho que ele foi preso, Isso fere a questão legal, né? A legislação do nosso país. O CONAD, que é o órgão que regulamenta toda a questão de psicoativos e classifica o que é permitido ou não, ele protege, ele prevê dentro da legislação o uso da ayahuasca para fins de ritualística religiosa. Né? Então, perante a lei, o xamanismo é entendido como uma religião. Os primeiros indícios, né, remontam a mais de 50 mil anos, porque o xamanismo ele é, na verdade, a forma como a gente se relacionava com o planeta, com o próximo, passava as informações de geração em geração, isso era passado, esse conhecimento verbalmente, né? Então, tanto que se você chega por um nativo e você pergunta assim, eu queria que você me ensinasse xamanismo. Você, cara, vive aqui comigo e vê como eu faço, porque para ele é como se alguém chegasse para nós e dissesse, por que vocês escovam o dente de manhã, tomam banho uma vez por dia, fazem 3 refeições nesse formato aqui. Tipo, já é automático, já é tipo do hábito, já é da pessoa. É a forma de viver, né? Então ele não entende, por exemplo... Para ele todo mundo deveria ser assim, né? Por que a gente pergunta assim, o nativo acorda, vai lá e saúda o sol, agradece a terra. E para ele é como a gente... É normal, faz parte do dia dele. É como se fosse escovar os dentes pra gente de manhã cedo. Exato. Ou muçulmano saudar Meca. Então o xamanismo ele remonta a mais de 50 mil anos. A Sibéria tem uma raiz xamânica muito antiga. Os havaianos têm os kahunas. Né? A Austrália também, eu tinha lido alguma coisa. A Nova Zelândia tem... Todos os países, na verdade. E, desculpa te interromper, falando sobre a Sibéria, o xamanismo andino, principalmente, tem muita ligação com a Sibéria. Porque no Estreito de Bering, ali, houve essa passagem na última era glacial, e alguns seres humanos passaram por ali. Então, estudos de genética, principalmente dos povos dos Andes, descendentes dos Incas, têm traços de DNA siberianos. Só, interessante. Então, para a gente entender, né, qual é a premissa básica do xamanismo? O xamanismo é a relação, né? Tanto que a intenção, e existe uma expressão no xamanismo, que é Mitakuye Oyasin, que é por todas as nossas relações. O princípio básico do xamanismo é honrar as relações. A relação com o planeta, a relação com o próximo, a relação com a terra, a relação com o sol. Com o animal. Com o animal, né? E existe muita honra. Então, para o povo nativo, né, sempre existiu essa relação, né, de responsabilidade e de compromisso, né? E sempre existiu o contato com a espiritualidade. O que aconteceu, a gente fala que o xamanismo remonta antes das religiões, porque ao passo que foi se encontrando caminhos dentro das várias vertentes que a gente tem, seja nos toltecas no México, nos povos andinos, nos siberianos, nos africanos, que encontraram seus caminhos para a espiritualidade, aquilo foi ganhando formatos. E desses formatos começaram a ter práticas
repetitivas, assim. Então, esse formato aqui é a forma como a gente encontra a espiritualidade. A gente chega até a espiritualidade. Então, vamos repetir esse formato e dali foi criando o corpo a religião, né? O problema é que quando o homem começou a colocar a questão mental e formatar e colocar os dogmas e o formato acima da espiritualidade, ficou aquela situação de meio que turva. O meu vale e o teu não vale. Perde a configuração original. E aí começou a se tornar, por exemplo, aceitável matar o outro povo, né, em nome da minha crença. Mas peraí, não era em nome de Deus. Não, mas matar o outro povo em nome de Deus, quando é o meu, vale. Né? E vocês têm histórico, tipo da época da Idade Média, da Inquisição, de mortes por causa disso? Por causa do xamanismo? Os druidas, por exemplo, eram um grupo xamânico europeu, por exemplo. Foi muito maltratado, foi muito... enfim, foram quase aniquilados na época da Inquisição e tudo mais, né? Com as fogueiras e tudo mais. Sim. Muita crueldade, né? Do Foi Império feita, Romano para aquela região né, ali do Reino Unido. Sim. Que na época eles caçavam bruxas, né? Mas é isso que eu ia fazer esse link, né? Você falou de fogueiras e tal. Naquela época se tratava o xamanismo como uma espécie de bruxaria? Alguma coisa assim? Porque na verdade nós xamanistas a gente lida no dia a dia com ervas, né? Com pedras, né? Com cristais, com tambores, né? A gente gosta de estar na natureza, porque além de tudo isso que ele falou, que o Chai Fanda falou, o xamanismo é o retorno à ancestralidade, né? As nossas raízes, né? Então a natureza, ela te dá tudo que você precisa para você estar bem, alimento, medicinas para te curar e tudo mais, né? E dentro do xamanismo a gente vai mais fundo nisso, a gente enxerga o ser humano em sua totalidade, não as coisas isoladas. Então, se o ser humano ele é composto de no mínimo 4 corpos, né? Corpo emocional, corpo mental, espiritual e físico. Para cada corpo desse, a natureza te traz uma medicina, né? E faz você se fortalecer. Né? A gente também trabalha com a roda da medicina, que ela fala sobre esses 4 corpos, as 4 estações do ano e como que a gente está interligado em tudo isso, né? A gente falando de ayahuasca, por exemplo, a ayahuasca ela é a medicina da natureza para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa mente, né? Ela que trata as coisas abstratas do ser humano, sabe? Ô Léo, e uma dúvida assim, né, que veio agora, assim. Vocês estão falando aí dos povos ancestrais que detinham muita sabedoria, né? Muito. E aí parece que por um determinado tempo ali, né, houve trevas, né, na população, em massa da terra, digamos assim, né? E ficou meio apagado, meio escondido entre alguns povos ali, né? O xamanismo foi sobrevivendo, digamos assim. E aí hoje a gente já encontra, de certa forma, uma liberdade maior para a gente expressar os nossos ritos religiosos. Mas a minha pergunta é o seguinte, por que a gente tem essa... Porque teve esses povos ancestrais, pô, a gente imagina que a gente está numa linha cronológica de evolução. Sim. Mas aí parece que os povos de antigamente, porque se a gente for olhar, o que o xamanismo faz é olhar para trás, né, e ver o que eles faziam, que era né, em busca da felicidade, do contato com a natureza, das relações. Então a gente olha para o retrovisor e vê que eles já estavam adiantados. Vocês têm uma explicação do porquê que meio que a gente retroagiu, parece? Nós estamos aqui único e exclusivamente para evoluir, e a gente evolui um com o outro, né? Então, o que determina o ser humano, na sua maioria, é o ego. Então, a gente está aqui para sanar as dificuldades que o ser humano tem isso, assim, tem nesse quesito. Então, o xamanismo, ele permeia todas essas relações e quando a gente foi, como fala,
deixado segregado, assim, né? Que a gente não teve voz, a gente não parou de trabalhar, né? Só a gente soube a hora de ficar quietinho. Por quê? Se as medicinas, se os conhecimentos chegaram até aqui, é porque muitos povos, eles tiveram muitas dificuldades em prosseguir, e eles souberam exatamente o momento de ficarem quietinhos, entendeu? Então é isso que acontece, assim. Mas você disse que essa desculpe interromper, essa quebra que o André mencionou, você acha que ela foi então ocasionada pelo ego inflado do Porque povo, pelo que eu na entendi, por exemplo, assim, vamos pegar lá a época da Inquisição, né, a parte antes das conquistas e, né, da forma como foi, né? Por exemplo, quando o Léo comenta, né, os povos, os nativos, não, tanto no xamanismo, o mínimo que a gente trabalha são 4 corpos, né? O corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo emocional, né? Pega-se doutrinas que pegam o teu corpo emocional e colocam ele para não poder mais se expressar. Por exemplo, homem não chora, lugar de mulher é na cozinha, coisas desse tipo, que vão pegando o corpo emocional da gente e oprimindo, né? Você não pode ser quem você é, você não pode falar o que você pensa, né? Você tem que seguir essa conduta aqui. Essa é a conduta para você trilhar, caminhar e ser aceito socialmente e ter sucesso, vamos dizer assim. Ter poder. Né? E ter poder, né? E aí você pega e esse corpo fica jogado de lado, né? Aí você tem o emocional. Aí o emocional, você tenta trabalhar ele no espiritual, mas você não tem mais o contato com a espiritualidade. E outra, você tem que trabalhar o corpo emocional no emocional, não buscar trabalhar em outra forma. Eu estou tão deprimido, eu vou buscar isso em outra fonte. Não, eu tenho que trabalhar aquele trauma que está aqui dentro, né? O xamanismo isola, olha sempre o ser humano como um todo. E por que eu entrei nessa esfera aqui? Porque pega toda a nossa ascensão, né, humana aqui nesse planeta, civilização, e durante muito, muito tempo, o que determinou foi estritamente o mental. Né? Tipo, a inteligência, a razão, tem que ser lógico, tem que ser material, tem que ter progresso, né? Os povos que lidavam muito com o emocional, como os povos da América Latina, os povos que lidavam muito com o físico, como os povos africanos, os povos que lidavam muito com a espiritualidade, como os povos orientais, indianos, cara, eles foram sendo massacrados, dominados, né? Reprimidos. Aí você pega, por exemplo, a diferença dos nativos brasileiros e dos nativos norte-americanos, né? O norte-americano, ele defende aquele território, né, com unhas e dentes, com muita guerra, eles lutaram muito. Se a mesma força que tivesse entrado lá tivesse entrado aqui na América do Sul, a América do Sul, os nativos daqui são muito mais amorosos e receptivos. Tinha aniquilado todo, não tinha sobrado nenhum. No Peru também, na Bolívia, aconteceu bastante isso. Eles são povos muito dóceis, né? E a Espanha foi lá e detonou tudo. Se aproveitou, né? A cultura. Eles não entendiam, por exemplo, o que é que os espanhóis queriam. Ouro para eles não significava muita coisa. Era um metal difícil de achar, né? Mas não significava muita coisa. Eles tinham uma concha chamada espôndilo, que aquilo era o ouro deles. Então eles não entendiam o que eles estavam querendo, que eles não levavam embora os espôndilos e estavam fazendo tudo aquilo com eles. É que para cada povo, né, para cada pessoa tem um valor, né? Cada coisa tem um valor, né? Agora, a gente sabe que o poder ele pode trazer trevas ou pode trazer luz. Depende da maneira como é conduzido. Geralmente é conduzido nos povos, né, por líderes, né? Existem, historicamente falando, líderes xamãs? Existem. O xamanismo ele tem um pilar ou uma tríade de base, né, da filosofia. É o ser, o servir para o ter, né? Nessa ordem. E a gente vem né, primeiro eu assumo que eu sou aquilo ali, começo a servir em nome daquilo, ou fazer, realizar em nome daquilo que eu assumo, e aí eu vou colher isso. Isso é uma regra para o xamanismo universal, é como o universo funciona, né?
Se a gente pegar a oração de São Francisco, vai falar exatamente isso. Se a gente for para uma outra vertente, fala exatamente isso. O servir, né? O ser, servir para ter. Se a gente olhar os líderes, né? Existe a liderança pelo poder e existe a liderança legítima, né? Que é aquela pelo bem maior. Que é o bem maior. Então, a liderança legítima, ela parte do servir. Você pega Gandhi, você pega Mandela, né? Foram grandes líderes que foram líderes pelo servir. Jesus, né? Pega Jesus, né? Buda. Olha, desculpa te interromper. O Papa João Paulo, por exemplo, né? Para nós ele foi um grande xamã. Né? Então não precisa ter o eu sou xamânico e tal. Ele fazia algo que vocês com certeza vão lembrar, e é uma prática xamânica beijar da o América chão do Sul. Beijar quando o chegava chão. Por quê? Nós xamanistas, principalmente quem tem a iniciação nos Andes, a gente acredita muito que nossas terminações nervosas reconhecem a terra onde está. Então você vai ter menos problemas digestivos, você vai se ambientar naquele espaço onde você chegou, onde seu corpo não reconhece nada, né? O que brota daquela terra. Então quando você beija a terra, essa atitude ela já te informa para o teu organismo sobre os sais minerais, a questão energética, tudo. E o Papa sempre fazia isso. Né? E o Karol Wojtyla, inclusive, desde novo ele fazia isso. Ninguém entendia, né? Aliás, eu como leigo, né, eu entendia como um ato de humildade, né? Estou chegando no seu país, né? E apesar de eu ser a autoridade máxima do catolicismo, eu estou aqui beijando, assim como Jesus fez o lava-pés nos discípulos. E não deixa de ser um ato de mas é muito mais. Muito mais. Eu como era leigo, eu achava que ele chegou, se ajoelhou e beijou, ele está abençoando o solo, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que era tudo isso que vocês estão falando. Tudo isso. Mas para quem está no xamanismo, a gente tem uma outra interpretação nas entrelinhas também. E para nós até não é nem o fato de ser uma interpretação, é que como a gente mexe com a natureza e a gente tá muito conectado com a natureza, essas coisas trazem um monte de informações pra gente. Até, por exemplo, pinturas rupestres nas cavernas e tudo mais, aquela mãozinha lá, né, onde sopraram um pó, aquilo traz tanta informação pra gente que os estudiosos, antropólogos, eles sempre consultam xamanistas também para saber qual é a opinião deles sobre aquilo, para ver se aquilo tem algum fundo filosófico, religioso e tudo mais. Então, isso é bem importante também. E esse é um ponto assim, que mais também me atraiu, né, cada vez mais para dentro da filosofia do xamanismo, que ela não é excludente. Né? Eu posso ter uma outra religião e ser... Justamente porque... Deixa eu só tirar uma dúvida. A minha frase seria assim, eu posso ser de outra religião e ser xamã ou xamânico? Como é que é? Xamanista, pode. Xamanista, tá, beleza. Eu posso ser xamanista independente de cor, credo, classe social, orientação sexual, independente de qualquer coisa. Porque a gente, por exemplo, quando olha para Jesus, por exemplo, a gente enxerga um baita de um xamã. E a verdade que ele trouxe não anula a verdade que Buda trouxe para os orientais e não anula a verdade que Touro Sentado trouxe, ou que a mulher novilho búfalo branco trouxe para os norte-americanos. Exatamente. Então, dentro do Alumbra, que é o clã onde a gente faz os trabalhos aqui em Blumenau e tem as consagrações, né? E nos reúne, nós temos católicos, evangélicos, espíritas, ateus, agnósticos, né? E todos estão trabalhando o xamanismo, porque o xamanismo vai para existe, como você falou, um misticismo, né? Que xamanismo sacrificar animal e aí fazer mandinho e aí bruxaria e botar fogo e fazer fogueira e tocar tambor e botar pena e cocar e bicho morto. Exatamente. E que na verdade é o básico, né? Ele vai procurar com que a pessoa vai fazer o ser, servir e ter. Nós no Alumbra a gente chama essas questões que ele falou de alegorias, mas elas não são as mais importantes.
você pode utilizar um cocar, você pode utilizar tudo isso, mas sempre lembrando que a essência está dentro do teu ser. Eu posso não, digamos, não ser adepto dessas alegorias. Assim como o Papa não era, Jesus não elas tinha, têm né? que fazer sentido. Exatamente. Um pajé lá, por exemplo, na tribo Runicuim, no Acre, quando ele coloca um cocar porque existe todo um intento, uma intenção, um trabalho, um porquê colocar aquele cocar, que não é o simples ato de colocar o cocar para ter aquela alegoria. Ele emite um sinal, ele emite uma informação. Exato. Visual. O cocar para ele é a antena que conecta ele com o grande espírito. Tem um significado. A comunicação que faz. Aquilo funciona para ele realmente, né, para fazer esse trabalho. E é passado de geração em geração. Tem muita honra, tem muita energia depositada ali, né, de muita gente que trabalhou por isso. Assim, né? Como pro catolicismo, né? Tem as imagens, os santos, o crucifixo, o rosário, né? Ritualístico. E por que então essas ritualísticas em todos os povos? Nós possuímos memória genética, né? A gente possui memórias ancestrais. Todos os seres humanos que vieram antes da gente, eles praticavam ritualística. Para você ter uma ideia, quase 90% do nosso cérebro é abstrato, né? E como a gente acessa isso? É aí que está a chave. Nós que praticamos o xamanismo sem as alegorias e tudo mais, né? A gente fala sobre a mente física e a mente energética. O ritual, ele serve para a gente acessar a nossa mente energética. E se houvesse outra maneira de a gente acessar cientificamente a nossa mente energética, nós o faríamos. Então, um ritual católico, por exemplo, alguém que é católico vai lá na igreja e tal, e tem uma experiência e muda a vida, né? Ela conseguiu acessar o seu cérebro energético e conseguiu mudar a sua história. Então, os rituais, eles servem exatamente para isso. Para a gente colocar o cérebro energético à frente e deixar o físico, que é o cérebro racional, o cérebro mental, quietinho por enquanto, para a gente trabalhar com questões mais profundas. Ô, Léo, e aí, se eu entendi bem essa tua última parte aí, você falou assim, que o cérebro é 90% abstrato, né? A gente não consegue acessar, né? Isso. É aí que entra a questão da ayahuasca? Isso, a ayahuasca ela age muito no inconsciente. Né? A ayahuasca ela é um termo que vem do Quichua, ou Quechua, que é uma língua, é a terceira língua nativa mais falada na América do Sul, né? Que é dos povos andinos, também alguma região da Amazônia também, o Acre ali e tal. Significa cipó do espírito, ou então cipó do defunto, do morto. Então, ela vai agir exatamente no nosso subconsciente, e a gente tem a oportunidade de conhecer o nosso mundo particular. A ayahuasca, ela nos proporciona isso. Ela traz um processo que a gente chama de catarse, né? Que você entra numa meditação profunda e aquilo que a gente sempre fala, né? Existe um universo dentro de você, existe uma centelha divina dentro de você. A ayahuasca te leva até esse contato. É a única forma, é o único meio de acessar isso? Não. Né? Vários povos, dentro de todas as culturas xamânicas, chegam a esse processo de catarse de formas diferentes. Os norte-americanos usam a vibração do tambor. Eles meditam com o tambor durante períodos, né, conseguem chegar naquele... E chegam a esse estágio de... O yogi medita durante 30 anos, 40, uma vida ele dedica para chegar no nirvana, por exemplo. Né? A ayahuasca faz esse... o papel dela como medicina, ela te coloca nesse estágio através do trabalho dela. Até desculpa interromper, eu acho que a gente já pode chegar um pouco mais na frente nessa questão do ritual por completo, né? Mas antes eu queria voltar ali na questão do xamanismo, porque a gente falou em pontos de vista globais, né, históricos, e o xamanismo no Brasil, né? Como é que ele foi difundido aqui no Brasil? Como ele começou? Onde ele é mais praticado hoje? Em que região do Brasil que ele é mais praticado? Na Amazônia,
se pratica muito a pagelância. Na verdade, em todo o território brasileiro, né? Aqui para o sul a gente tem os guaranis também. Alguns povos estão perdendo muito das suas tradições. Eu acho que vale também falar, por exemplo, sobre os Xoclen, Lacandon, né? Que são povos aqui que tem algumas religiões que elas chegam até os povos e elas falam: olha, tudo que vocês fazem é errado, vocês têm que usar terno e gravata, né, na floresta e praticar os nossos cultos. E como os povos... É uma questão muito delicada, né? Quem vive na floresta vê alguém de fora vindo com toda a tecnologia, com isso e aquilo. Então, assim, é um ponto que desabona mata um pouquinho. Muito culturalmente, né? A Exatamente. pagelança, como o Léo falou, é o trabalho dos pajés. Aqui no Brasil, entre os nativos brasileiros, o que a gente chama de xamanismo, né, para eles é a pagelança. Né? E nós, xamanistas, a gente não usa muito também o termo xamanismo. A gente gosta de utilizar o termo chamaria. 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 A gente pratica chamaria. Por quê? Qual que é a questão? Porque o ismo incomoda um pouquinho, né? Todos os ismos. Porque o ismo, eu acho que remete até a doença, né? O ismo tem uma estigma negativa, tem até uma outra palavra, agora eu esqueci. Reumatismo, traumatismo, Tem até a questão da questão hoje da opção de sexualidade, né? Então não é homossexualismo, é homossexualidade, né? Isso. Então, assim, pro xamanismo chamaria também. É verdade. Mas, cara, eu nunca tinha ouvido falar, porque geralmente ou se fala xamanismo. Muitos xamanistas também usam xamanismo, mas as pessoas que vão mais a fundo, elas já não falam muito xamanismo. O xamanismo, dentro dessa questão, né, uma coisa muito, muito legal para a gente analisar, é assim, a gente falou que o xamanismo trata muito a honra dentro das relações, né? De todas as relações. Quando a gente fala de todas as relações, a gente está falando das gerações que passaram, que vieram antes de nós, para que a gente chegasse aqui hoje, a geração que está aqui e a nossa relação com todo esse meio que nos cerca e o futuro, que ainda está para vir. Então, quando a gente está tratando a honra das relações, a gente está tratando toda a cadeia que vem desde os primeiros ancestrais que a gente teve. Então, nesse ponto, eu estava conversando com um Chai lá do grupo do nosso clã, do Alumbra, e ele disse: olha, se a gente pegar uma senhora que mora numa periferia, num local urbano, que não tem muitas vezes o contato com a terra, né, como a gente tem, o xamanismo ele não está restrito e vinculado à natureza em específico. Ele absorve, ele aprende muito com a natureza. Esse contato é muito válido, muito forte, né, dentro das tradições e do trabalho do xamanismo. Mas a gente pega uma senhora lá na periferia que nunca colocou às vezes o pé na areia do mar ou na terra, né, numa cachoeira, mas ela honra a relação, ela cumpre a palavra, ela trata bem o próximo, ela respeita. Ela é muito mais xamânica do que às vezes o cara que acende a fogueira. Exatamente. Porque ela e ela serve, né? Ela serve. Né? E a gente tem uma forma de chamar, vamos dizer assim, os nossos mais que irmãos, né? Entre nós, que é o termo Chai, né? Então, eu vi que tu chamou o Leandro de Chai uma hora ali. Isso. Até pensei que fosse porque vocês não têm uma questão de nome específico assim? Por exemplo, eu sou conhecido no meio xamânico como Moncona também, mas foi o nome de batismo dos Xoclens. Né? Que quer dizer? Olho de abelha ou então mel da mata. Isso tem outras específico traduções teu. também. Específico teu. Tem outras eles traduções. te explicaram? Eles me olharam, a gente estava num espaço com eles lá na tribo dos Xoclens. Daí chegou o irmão do cacique Jonas na época
E o cacique Jonas, daí olharam para mim, começaram a conversar entre eles. E daqui a pouco eles falaram, hoje a partir de hoje você é Monconã. Daí eles me falaram o que significava e tudo mais. Mas eles te falaram por quê? Por causa dos meus olhos. É bem físico mesmo, então. Você os teus olhos lembram olho de abelha Enfim, e ficou por E é isso, sempre ligado a alguma coisa da natureza, né? Abelha... A gente pensa, nós... homens brancos, vamos falar assim, a gente pensa que é muito ligado à espiritualidade e tudo mais. Às vezes não tem nada a ver, às vezes é característica física mesmo, e eles dão... Simplesmente bateu, olhou e aquilo ali deu. Tu também, Leandro? Eu não tenho, não os visitei ainda. O pessoal me chama de Fanda porque é o apelido por conta do sobrenome. Sim. Cara, até... Quer falar? Esse é um ponto legal também. Mas é uma questão só física. Quando a gente olha, assim, é que não tem só o físico. Sempre está conectado. Né? Ele olhou, ele viu uma característica física, mas a gente não sabe o que tem por trás. O xamanismo também trabalha muito isso. Né? De dizer assim, entender o quanto a gente não sabe. Depois do trabalho de começar a aprofundar esse caminho do xamanismo, eu comecei a olhar as coisas um pouco, bastante diferente. Por exemplo, esses tempos atrás, eu tenho me aprofundado bastante no estudo de cristais, né? E um dos chais falou para mim assim, eu uso as pedras e tal, mas eu não me conecto, né? E para os nativos, o povo de pedra, que eles chamam, que são as pedras, os cristais, tem a memória do planeta desde a formação mais remota, mais primitiva, né? Eles trazem e remontam os primórdios da Terra, como ela começou a se formar, né? E dentro desses cristais, alguns povos chamam de luz solidificada. E aí eles vibram, como Einstein falou, que a gente vive, né, num mar de energias e frequências, né? Eles entendem que os cristais sintonizam, funcionam como antenas e como emissores, trabalham frequências, e está muito além do nosso campo do que os 5 sentidos percebem. Sim. Eu não sinto nada, assim, os sentidos não conseguem perceber muitas vezes. E o xamanismo também traz isso, que eu deixei de refutar um conhecimento, de descartar ele só porque eu não sabia sobre. Então falaram para mim sobre numerologia. Cara, eu não estudei sobre numerologia o suficiente, né, ou não estudei até hoje, mas eu não descarto que seja verdadeiro. Por quê? Porque alguém já estudou muito mais que eu. Alguém já teve muito mais contato que eu. E quando a gente, falando especificamente da ayahuasca, ela expande a nossa consciência, ela expande os nossos sentidos. Então ali a gente consegue ter percepção auditiva, visual, cognitiva, né? Expande, né? Maior do que a gente tem quando a gente está num processo fora de catarse. E se pegar só pela nossa visão, né, a gente enxerga uma faixa de frequência de luz. O próprio infravermelho, que é do nosso controle remoto, a gente não enxerga, mas ele existe. Eu não posso negar isso. Então, só porque eu não consigo perceber com os meus corpos físicos, quer dizer que não existe, ou com a minha mente racional, né, não quer dizer que alguém já não tenha. Então, sempre a gente trabalha com muito discernimento, tem que pesquisar, tem que estudar. Dentro do nosso clã, a gente trata muito isso. Questione tudo, para que seja muito bem embasado, mas não duvide. Só antes de tu fazer a pergunta, só dando um adendo, assim, tu falou da questão dos sentidos, né? Eu sou espírita, né? E aí um dos livros, né, que a gente acaba lendo, que é dos livros básicos, é o livro dos espíritos, né? Que tem várias perguntas e respostas, e uma das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos, né, tentando assim pedir uma explicação sobre Deus, né? Que a primeira pergunta é que é Deus, né? E lá no meio desse capítulo lá ele fala, né? Mas como eu consigo conceber Deus? E a espiritualidade fala, faltam sentidos, né? Então como que realmente a questão das religiões, elas estão conectadas, né? Porque como
como ali vocês falaram, né? Não precisa ser espírita, católico ou xamânico e tal para tu viver uma verdade universal, né? Por isso que Jesus, Buda, né, estavam em épocas diferentes, em regiões diferentes, mas falaram a mesma coisa, né? E sabe que essa questão dos sentidos, ela é muito interessante. Na linha que a gente segue, quando a gente está sobre o efeito da ayahuasca, nós ganhamos outros sentidos. Por isso, então. Exatamente. Então, você vai perguntar... Desperta coisas adormecidas, então, que estão ali e a gente não sabe nem que existe. E até sem falar disso ainda, assim, sabe? Por exemplo, você consegue explicar ou é uma coisa que só se sente? Então, é isso que eu ia falar. Quando você está no processo da ayahuasca, por exemplo, você está no seu mundo interior ou você transcende, vai para o astral, que nós falamos também, e aprende algumas coisas. E você tá lá, legal, isso eu vou levar pro meu dia a dia. Eu vou memorizar? Você abre os olhos, mas eu não consigo, não tem palavras. Eu não consigo expressar, não tem como. Não tem nem como você exprimir, mas eu sei. Certo. Eu aprendi. E tu consegue memorizar, Léo? Isso ou não? Sim, muitas coisas sim, porém, muitas coisas não. E você sabe que aprendeu. É mais ou menos assim, não? Você sabe que aprendeu e isso te dá uma satisfação. E às vezes, quando você vai para um outro ritual de ayahuasca, você continua trabalhando aquilo. Você tá lá, tá, era isso. Né? Era assim, legal. Quando você desperta da ayahuasca, o que era? Puxa, eu queria expressar, eu não consigo, mas eu sei, eu aprendi, tá aqui. E por isso que são, digamos, lições únicas, né? Sim, exatamente. E isso aparece. Muitas vezes não é a gente que nota, e sim as pessoas que estão perto. O que aconteceu com você? E não é só depois da consagração ali, tipo, uma semana que tu fica meio assim ainda, não. É uma coisa que... Não, a gente chama do efeito da ayahuasca, ele perdura por mais uns 15 dias. Os primeiros 7 dias é intenso, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente fala, geralmente, para as pessoas, buscadores que vêm consagrar a ayahuasca, nessa semana após o ritual, não decida coisas importantes, né? Espere, pense, reflita, deixe para tomar decisões depois. Efeito intenso, que a gente fala, é a sensação de bem-estar e essa conexão de amor universal, vamos dizer assim. Não é o efeito ali da viagem astral. Não, porque na verdade eu vou falar, a primeira experiência que eu tive com a ayahuasca, eu era muito cético. E eu fui realmente porque o Léo e outro amigo, né, na época me convidaram e eu disse... Tem muito tempo atrás isso? Isso foi final de 2018. 2 anos. 2 anos. Eu confio nas pessoas que me convidaram. Como já aconteceu com amigos meus, que também, eu tenho um amigo que é ateu e foi e disse, eu vou porque tu me convidou. E hoje ele diz, quando eu tiver eu quero ir de novo. Porque embora ele continue dentro da linha de crença dele, a ayahuasca traz outras coisas para ele, como autoconhecimento, ansiedade. Ele é uma pessoa muito ansiosa, né? E traz o que ele precisa para trabalhar essa ansiedade. Eu vi pessoas, por exemplo, colegas, né, meus que, cara, a pessoa com menos de 30 anos tomava fluoxetina porque estava em quadro de depressão. E isso não é normal, a gente não pode adotar isso como normal. Você chega para um nativo, ele não vai entender, né? E o que é isso? Se a gente parar para pensar, né, a linha do xamanismo tolteca, vamos pegar no México, vai falar assim, o apego e o senso de posse te trazem sofrimento. Aí você vai lá para Buda e Buda diz assim, o apego é a raiz de todo sofrimento. Aí você vai para um outro canto do planeta e vai dizer exatamente isso. O cristianismo diz, né? Vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e seja feliz. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem, né? E a mesma mensagem diz assim, ama o próximo como a ti mesmo, é a mesma universalmente. Você chega para um nativo e ele não vai entender nunca como é que para ele, a posse de um pedaço de terra. E para ele isso faz parte da Mãe Terra, ele está sendo permitido a ele viver sobre esse pedaço aqui. Mas como que essa cachoeira agora é tua e eu não posso mais vir nela, porque tu combinou com as pessoas aqui ao redor que ela é tua, né? Não, e vou só fazer um parênteses, assim, nada a ver com o tema, mas vocês já viram? Tem
Teve um anúncio no OLX, cara. O cara pegou, bateu foto de uma cachoeira e falou... Vende-se cachoeira, assim, né? O cara tá anunciando no OLX a cachoeira. Foi sacanagem, virou meme, né? Mas, pô... E assim, essa questão do efeito é importante a gente falar assim, a primeira vez que eu fiz ayahuasca, eu fui cético e fui inclusive para provar pro Léo que ele estava errado, né? Para dizer assim, não, Léo, isso é um alucinógeno, tu tá pirando, eu vou lá e... né? E eu fui em outra cidade, terminou a consagração... peguei o carro e vim dirigindo para casa, né? Mas quanto tempo dura aquele efeito intenso? Então, o efeito intenso, os nossos rituais, eles duram 8 horas, né? 8 horas, mas tem rituais de 4 horas. Nós, no nosso clã, a gente... enfim, a gente acha que é muito importante essas 8 horas para você assimilar tudo que você aprendeu, então são 2 doses de ayahuasca. Só para pegar um gancho no que ele iniciou falando, sobre quando que começa o ritual de ayahuasca. Uma semana antes, você vai passar por uma dieta, uma desintoxicação. Eu queria, desculpa interromper, cara, mas é que eu quero muito aprofundar esse tema da ayahuasca e do ritual, porque, cara, é sensacional. Quando tu lê um pouco sobre a respeito, tu já fica assim, pá, abre a mente, né? Só que eu percebi em pesquisa e até perguntando para colegas, poucas pessoas sabem o termo ayahuasca, mas muitos sabem do termo santo daime. Então, qual é a relação entre os dois? Quais são as diferenças? O que acontece nessa questão, cara? O chá foi muito difundido pelo Santo Daime, que é uma religião, né, que foi fundada pelo mestre Irineu lá na década de 20 e 30. Isso aonde? No norte? Para a região do Acre. No Acre. Ele era seringueiro, teve contato com os indígenas e tal, e aprendeu sobre a ayahuasca. E como ele era cristão, ele fundou uma religião, né? E recebeu dos guias, e recebeu, o formato, isso, como exatamente. é feito, né? Exatamente. E também, depois houve a União do Vegetal, que também faz até hoje um trabalho muito bonito com pesquisa científica. União também. do Vegetal? Isso. É uma religião também? Também. Vamos dizer que sim, né? Como o Santo Daime. Como Santo Daime. Só que também a ayahuasca ela é conhecida como Daime também. Né? Sim, por isso. Então, tipo, tem a religião, tem o chá também, que no Santo Daime os ritos são um pouco diferentes. Geralmente vamos falar assim, numa igreja, algo assim, né? Eu não posso falar muito do Daime porque eu não frequento o Daime, mas ele já tem um formato... Eles têm um formato, que ficam sentados em cadeiras e tudo mais. Tem o momento do bailado, né? Existe uma programação, tem todo o rito tem ali, todo né? um rito, Exatamente. todo um ritualismo. E o xamanismo, ele te dá uma certa liberdade, né? Para você se conectar com a natureza. Então, a gente prefere fazer em locais abertos, perto de florestas, ao ar livre, com fogueira, grama, ou então também, às vezes, no meio da floresta mesmo, que daí geralmente são rituais com pessoas experientes já no chá, e com água também. Os elementos também são muito importantes para a gente. Voltando um pouquinho naquilo que ele falou, a preparação ela começa uma semana antes, e o que acontece? Você passa por uma desintoxicação alimentar, né? Principalmente você não pode comer carne, porque a carne é pesada, evitar feijão, banana em alguns casos também. No primeiro, segundo ritual eu já vejo como a pessoa se comportou, eu já falo para ela, olha, se você vier na próxima vez, cuide com esse tipo de alimento que o seu ritual ainda vai ser mais proveitoso. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica não pode, né? Drogas? Antes, não, nada. E a gente tem também uma anamnese, uma ficha, né? muito criteriosa, né? Então, tipo, a gente precisa saber tudo que essa pessoa passou, se sofreu cirurgias, se tem problemas psicológicos. Você faz uso de remédio. Isso, uso de remédios, tudo. Qualquer coisa em determinadas áreas dessa anamnese que a gente olha, opa, essa pessoa aqui, a gente não pode admitir ela para fazer esse ritual, vamos conversar com ela. O que você está frequentando um psiquiatra, por exemplo? O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Tá, beleza, então você pode vir, porém com um laudo médico. Né? Por quê? Eu sou o guardião das medicinas lá no Alumbra Clã. Eu não posso ser o guardião só espiritualista e tudo mais. Não, o meu dever é guardar a medicina.
né? É de muita Então, responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, tipo, algo que não esteja de acordo pode colocar tudo por água abaixo, né? A medicina ela já é tão visada por pessoas que não sabem o que é, falam que é um alucinógeno, na verdade ela é um enteógeno, né? Enteógenos são expansores de consciência, né? Então, quando você toma ayahuasca, você expande a sua consciência. Né? Às vezes, você consegue dividir a sua consciência em várias partes e você não no processo você entende que você está cuidando do corpo físico, o corpo espiritual está fazendo outra coisa, o emocional está cuidando de outra coisa, você entende tudo, né? Depois acabou, junta tudo de novo. Tem alguma outra erva, ou tipo, vamos pegar até droga, que seja enteógena? Tem vários enteógenos. A gente trabalha com a ayahuasca, que ela é a principal, mas tem o peyote. O peyote, que é também o mescalito, que é um cacto daí na região do México. Isso. Que também faz trabalho. E a ayahuasca, ela é um chá, tem né? São Pedro. Ela é um chá, né? Ela é um blend de duas plantas, né? Isso. Quais seriam, para a gente poder Esse aqui. apresentar aí pro pessoal? Banisteriopsis capi é o nome desse aqui. Psicotria viridis, que é essa daqui. É o cipó mariri ou jagube, né? Onde ele é macerado e ele é misturado com a chacrona. Eu trouxe algumas folhas lá das minhas chacronas. Chacrona é uma parente do café. Exatamente. Então, a chacrona ela é muito rica em DMT, dimetiltriptamina. Essa substância está em tudo na natureza, em tudo que a gente come, tudo mais. Tem uma enzima que se chama monoamina oxidase, que ela, enfim, é presente no cérebro, na parte digestiva também, e ela é responsável por metabolizar o DMT, para ele não chegar em grandes quantidades no cérebro. Essas duas plantas misturadas, elas passam por um processo de cozimento, elas são fervidas durante muitas horas, geralmente na floresta e tudo mais, e daí elas têm várias graduações. O que acontece? Elas inibem a monoaminoxidase, e daí o DMT ele vai para o cérebro. Ele é muito parecido com a, se eu não me engano, serotonina, com a serotonina, e ele faz essas ligações. E daí é aí que é a mágica não na sensação, no efeito especificamente, mas na forma como faz as conexões, né? Neurais. Isso, exatamente. Na fisiologia. Na fisiologia é idêntico. O DMT, a gente fala que é a molécula do espírito. E, na verdade, ela age como tal. Lembra que eu falei que todas as coisas têm DMT, assim, né? Os seres vivos têm DMT e tudo mais, plantas, animais e tudo mais. O DMT não é responsável por dar aquele efeito que as pessoas dizem que quando está prestes a morrer passa um filme na cabeça? É muito parecido com a experiência de quase morte. Isso. Porque daí libera bastante DMT pro cérebro. É uma experiência de quase morte, então. Porque essas, não sei se é enzimas, elas, como o corpo tá morrendo, elas deixam de bloquear esse DMT. Exatamente, ele vai. Então, no o que acontece... da morte é o momento que mais se libera DMT, porque o teu corpo tem DMT. Né? Ele mesmo libera DMT. E as enzimas responsáveis pelo bloqueio não estão mais funcionando. Exatamente, para metabolizar. Então, o que acontece? Quando você está num ritual, alguns grupos dos Andes falam que quando você está nas estrelas, o que acontece? Você se conecta com tudo, com as árvores, com os animais. Às vezes passa uma formiga e ela te dá uma lição de vida que é estrondosa. Teve uma menina agora no último ritual, eu passei por ela e ela estava com uma folhinha na mão, e daí ela falou assim, a folhinha está me ensinando muitas coisas. E depois eles vêm com mensagens lindas, não é algo abstrato, desconexo, não, são mensagens lindas, que você olhando para a folha, se você for falar, não precisa falar nem de espiritualidade, mas se você for falar... do seu mundo interior, do seu eu superior, ele vai te ensinar coisas lindas sobre essa folha, entendeu? Enfim. Então, no caso, como é que vocês veem isso? Vocês veem isso como algo positivo? Mesmo, digamos positivo. Que perante a lei ainda é proibido, mas eu não sei, assim, aqui pé anda também porque apareceu no Fantástico, né? Olha o que acontece. Por exemplo, o que acontece no nosso clã. Alguns psicólogos, eles enviam pacientes deles pra gente.
né? Ou porque já fizeram ayahuasca, sabem, né? Já estudaram muito sobre psique humana, tudo mais, e sabem o que a ayahuasca pode fazer, principalmente em relação a traumas profundos, traumas de infância. Às vezes tem aquele paciente que não se abre de jeito nenhum e fica ali várias sessões, né, até dar uma brecha. Então, alguns psicólogos enviam esses pacientes pra gente, alguns deles até falam, olha, vai alguém assim, tal. E o que acontece é que a ayahuasca, ela é a psicologia da floresta e não tem mel. Se você entrar na selva, você vai ver o que é a selva. Então, o que acontece? Ela vai direto no ponto. Você não escolhe o que trabalhar. Com a ayahuasca não tem isso. Das medicinas da floresta, a gente fala, tem várias, tem rapé, tem São Pedro, peiote, sananga, tem várias. E o tabaco também. Das medicinas, a gente chama, né, na nossa linguagem, a gente diz que a ayahuasca é a rainha, porque, na verdade, ela que toma as rédeas. Então, o que acontece? Às vezes você vai, principalmente os novos, eles vão assim, eu quero trabalhar isso. Ou então assim, eu não quero trabalhar isso. Esquece tudo. Não é eu, Léo. E ela é cirúrgica, senhora. Ela trabalha vai exatamente nem a mais. Exatamente. E daí o que acontece é que o processo de catarse, né, o significado um dos significados de catarse é purificação do ser, né? Então, ali você vai passar por uma purificação. No xamanismo, vai mais além. Por quê? O que acontece com o chá? Às vezes você vai sentir a necessidade de expurgar, né? Porque o chá... Entrou algo estranho no seu corpo. Ele é super seguro, depois eu quero falar sobre isso. Tá. Mas entrou algo estranho no seu corpo, que seu corpo... Opa, o que está acontecendo comigo? Pronto. Ele vai querer expurgar aquilo e tudo mais. O que acontece nesse momento é que você está trabalhando questões internas muito profundas, por exemplo, abuso na infância, são coisas pesadas que a ayahuasca trabalha e ela limpa o ser. Não é uma sessão que vai fazer você sair novo. Não, são várias sessões. Quem pensa que foi uma vez e tá curado ou algo assim, não é assim que ela funciona. Mas pode acontecer... Ela te mostra... Pode não, acontecer. Eu digo assim, na primeira sessão, na primeira consagração, pode, né? Eu digo assim, na primeira consagração não aparecer nada a respeito de um trauma, aí, poxa, me senti bem, de repente tal, e lá na terceira vem um negócio que tu não esperava. Sim, vai resgatar uma gavetinha e dizer, opa, isso aqui tá aqui, ó, vamos tratar isso pra tua próxima, né? E é por isso que a gente fala que a ayahuasca, ela é uma medicina inteligente, né? Ela sabe quando ela vai pegar certos pontos em você. Também tem isso. Você às vezes precisa trabalhar isso, ou você precisa diminuir a sua ansiedade, ela vai trabalhar coisas lindas, você, nossa, vai ter uma experiência fantástica. Pronto, agora ele viu o que é, agora vamos trabalhar o que precisa. Isso vai ser em outra ayahuasca. Pode falar, tem um ponto bem importante que é assim, ela mostra, ela não trabalha para você, ela te limpa, te mostra, te dá a condição do que você precisa realizar, ela te coloca num ponto assim, ó, agora você pode fazer, porque além das consagrações, nós temos os grupos, né, que nós nos encontramos, que são o sagrado masculino e o sagrado feminino, que é justamente para pegar tudo aquilo que a gente viveu dentro de uma consagração e vislumbrou e visualizou e teve ideias e conseguiu trabalhar, né, enxergar pontos, e se a gente voltar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia e não realizar nada, cara, foi o maior desperdício da vida. Então não tivesse tomado, porque a ignorância daí era uma bênção, né? Então era mais saboroso ter ficado dentro da Matrix, como né, fazendo uma referência ao filme, porque lá o meu cérebro dizia que o bife era delicioso, embora não fosse, né? Então quando a questão da ayahuasca, ela vai te mostrar a mudança que precisa ser feita, né? E aí tu precisa ter pessoas próximas que também vivenciaram isso para, né, fazer essa troca de experiência e se apoiarem. Te ajudem, se apoiam e modificam a gente, né? E trabalha justamente isso. Ela te coloca em movimento. Por isso o nome clã, é um clã. As pessoas estão ali e elas se ajudam. A gente tem um manifesto, inclusive, né? Depois a gente vai ler o manifesto do clã para conhecer ele melhor. Nos trabalhos de sagrado feminino e masculino, o que nós fazemos é até um pouquinho diferente. Geralmente os grupos eles trabalham a parte espiritual como algo central nos sagrados feminino e masculino.
A gente não, a gente dá prioridade a o que a gente aprendeu nos rituais de rapé, de ayahuasca, enfim, nas viagens com tambor, enfim. E a gente leva para o dia a dia. Então ali está na hora de discutir temas do dia a dia. Por que o homem não pode chorar? Né? Como está a sua sexualidade? Porque isso é um tabu para o homem. Sim, sim. Total. Os homens não se conhecem, as mulheres também não, mas eu acho ainda que os homens pensam que se conhecem. Então, essas questões a gente trabalha também no sagrado masculino, né? Então, às vezes, a gente prepara algo, né, que a gente julga, vai ser bem legal, né, esse roteirinho para esse sagrado masculino. E ele muda de direção, né? Lá Porque no... tem um chai, tem um vai compartilhando. irmão, exatamente, tem um irmão que ele precisa expressar algo que ele está passando. Então, há um acolhimento, isso é muito E legal. o discernimento de que no encontro do sagrado, a medicina é o diálogo, o compromisso, o compartilhamento. Nesse dia não tem ayahuasca, não tem rapé, não tem sananga, não tem... Não, o dia a gente sentar na mesa e vamos começar a trabalhar. Por quê? Porque esse plano aqui é para realizar. E agora, ali, você falou, né, Léo, que tem uma semana de desintoxicação antes do ritual, né? Eu achei legal quando tu falou que tem tipo uma ficha, né, que vocês preenchem um questionário, né, que vai tentando identificar e qualificar a pessoa se ela está apta para passar pelo ritual ou não. Né? Isso difere muito a atuação legal da ilegal, né? Porque ali tu consegue criar o paralelo, né, da atuação legal com a ilegal. E também o compromisso dos guardiões daquela comunidade de ayahuasca. Esse tipo de processo, né, de questionar e realmente ver se a pessoa está apta a passar pelo ritual, ele acontece só dentro dos clãs? Ou só acontece dentro de clã ou alguma outra formação? Então, eu particularmente acho que deveria acontecer mais. Tem clãs que não acontecem. Ah, entendi. Tem clãs que preferem a quantidade do que a qualidade, a segurança. Tem mais clãs em Blumenau? Tem mais alguns. Mas são poucos. São poucos. E daí... Na região aqui acaba tendo mais, Jaraguá, Ilhota, né? Mas Blumenau em si... Tem uns três. Uns três que eu conheço, assim, que eu tenho. Então a gente tem muito cuidado com isso e nós não somos um clã fantasioso. Eu falo assim, né, parece meio grosseiro, mas se tem a medicina foi algo conquistado pelo ser humano. Então, se a medicina fala sobre o teu cérebro, né, nós temos ótimos neurologistas, por que então não utilizar isso para deixar essa situação mais segura, não é? Então, assim, a gente olha por todos os lados, a gente quer sempre estar dentro da lei. Por exemplo, a gente tem a Santa Maria, não sei se vocês já ouviram falar. Eu não faço uso de Santa Maria, mas é a conhecida maconha, que não é permitida no Brasil. Então, no nosso clã, nos rituais, não pode utilizar isso. No Peru, tem alguns rituais que só se faz ritual de Santa Maria. É outra coisa, em alguns outros países também. Mas no nosso país não pode. Então, se, por exemplo, eu permitir isso no clã do Alumbra, eu vou estar deixando a medicina, que é a ayahuasca, à deriva, né? Em risco, né? E então, não vou estar cumprindo o meu papel. E aí, assim, ó, é legal que tu mostra pra gente que tem diferenças entre clãs. Tem muitas. De práticas, né? E de a forma como uma coisa acontece. Mas no clã que vocês participam, você falou da desintoxicação de uma semana, né? E geralmente os rituais acontecem num dia específico. A gente faz a programação normalmente um mês e pouquinho antes. Geralmente um por mês? Um por mês. Então, tipo... Menos na pandemia agora. Menos na pandemia. Na pandemia a gente tá de acordo com a lei. Ficou... Quando permitiu, foi feito em novembro. Antes de novembro tinha sido feito em março, porque estava fechado, né? A gente evitou todo tipo de aglomeração. Exatamente. Mas essa consagração para, no caso, tomar ayahuasca acontece geralmente uma vez por mês. Exatamente. E também, inclusive, até é legal falar sobre isso para a gente demonstrar que a gente se preocupa com as questões legais também e do bem-estar do ser humano.
A gente avisou no nosso grupo, onde nós temos quase 100 pessoas, né? Eu ia Nosso perguntar, grupo de WhatsApp. em média, quantas pessoas vão para a consagração? Em torno eu de falei. 30 pessoas, né? São 100 ali que vocês têm Exatamente. contato, Em e tal, no mas WhatsApp, que já passaram. na média que vão é 30, né? Aí de repente a outra no Nem outro mês não sempre são- vai. nem sempre são os mesmos, né? Isso, Às vezes é exatamente. cíclico, né? Isso é um ponto também bem importante, porque quando eu fui consagrar a primeira vez, eu fui para desafiar, né? Eu era cético, né? Muito corporativo sempre, né? E fui para dizer assim, cara, isso aqui é um alucinógeno. E você percebe que, olha, eu passei a consagração, eu não conhecia ninguém, praticamente de 40, 50 pessoas que tinham lá, né? Que era um grupo maior, um espaço maior. Eu conhecia meia dúzia que foram junto comigo, né? E ao final da consagração, nós tínhamos 40 pessoas agradecendo mais do que pedindo, né? E expressando o sentimento de amor ao próximo, que é aquilo que a gente falou que todas as religiões pregam, né? Eu assim, como é que tem 40 pessoas falando exatamente a mesma coisa? Isso me chamou muito a atenção, né? Fora todo o processo que eu tive, né? E outra coisa que me chamou muito a atenção, terminou a consagração, peguei o carro, voltei para o Blumenau. Pensei assim, cara, não, mas isso aí deve ter alguma sensação depois. Se chegasse no momento seguinte, no outro dia, ou em qualquer hora, dissesse, toma isso aqui, eu ia dizer, não, porque o corpo físico não pede ayahuasca. Não pede. O corpo, quando a gente vai... Se a gente puder, a gente gostaria muito de melhorar Exatamente. o sabor que ela tem, né? Então, Não existe uma dependência, né? Não existe isso é uma dúvida, uma pergunta muito... Nós, por exemplo, que acabamos participando, mas eu não participava todos os meses, né? Hoje eu ajudo na organização. Eu pensava assim, como é que eu posso classificar algo como uma droga, que se classificaria como uma dependência, se eu uso a cada 60 dias, e se eu pudesse obter, né, de outra forma aquela conexão, eu buscaria talvez outra forma, porque o meu corpo não pede por aquilo. E até o gosto da ayahuasca é um meio de defesa do chá, sabe? Sim. Porque é muito ruim. Eu vi alguns vídeos no YouTube, alguns relatos falam, né, que é bem amargo, que tem gosto de terra. Exatamente. Depende do tipo também, ela lembra um pouquinho café. Por causa lembra um pouquinho mel. Como é que é o nome dessa? Do tipo de Da jagobe, chacrona? principalmente. Tipo do cipó. Ô, Léo, você comentou que a ayahuasca, quando ela entra no corpo, ela expele muita coisa pra fora, né? Isso. E uma das coisas que acontece, um dos colaterais que eu li a respeito, assim, superficialmente, né? Vômito, diarreia, isso é normal acontecer, né? É super natural, né? Diarreia não tanto, mas vômito é bem comum É bem acontecer. No xamanismo, qualquer tipo de expurgo, pra gente é muito bem-vindo, porque tá desintoxicando o teu corpo. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. energético. Então, vômito, lacrimejar nos olhos também, suor, bocejo, o que mais? Também pode ser diarreia ou vontade de fazer xixi, né? Tudo isso é muito bem-vindo durante o ritual. Léo, tu falou do bocejo, né? A pessoa pode chegar a dormir porque... Não? Dormir, a gente olha... No final, sim, né? Mas aí é porque daí já passou o efeito, tá só aquela coisa gostosa, né? Mas no momento de trabalho não tem como dormir. Mas Não você tem olha, mesmo, por exemplo, eu quando consagro, muitas vezes eu me deito e você vai olhar pra mim e vai... Achar que tá dormindo, mas você tá consciente, mas tá com o olho fechado, longe dali, né? E daqui a pouco o corpo volta e diz, opa, cara, eu tô com sede, preciso de um pouco de água. E aí você vai em voo de novo. E aí deixa eu te perguntar, Leandro, tu que teve as experiências e tudo mais, digamos que tu queira levantar, é tranquilo? Como tu falou, eu quero pegar uma água e tal, ou não? Nem em todos os a momentos. gente não aconselha. Por isso não que tem os aconselha, cuidadores. fica paradinho ali. Isso é um A gente ponto tem bem os cuidadores, importante. Nós temos os cuidadores, né? E respeitamos muito a questão dos cuidados que precisa ter, do toque. A gente, né? Existe um cuidado orienta muito pra grande. ninguém ficar se tocando, né? Cada um tendo o seu processo. Principalmente por conta do processo. E a gente evita, os cuidadores estão ali. Você precisa chegar até o banheiro naquele momento. Pô, mas você está um pouquinho desnorteado em questão, né, de equilíbrio. Cara, vai vir um cuidador, vai te dar o ombro, vai te ajudar, vai te conduzir até lá, né?
você vai te ajudar a bem voltar. Acompanhado, né? As meninas muito seguro, então. As meninas Muito ajudam seguro. as mulheres, os homens ajudam os homens, né? Exatamente. Sim, uma seriedade e um compromisso muito grande com o trabalho. E isso também é importante, a questão a gente chama da egrégora que se forma. A egrégora é todo o campo energético, tudo aquilo que você está vivendo ali, tanto do ambiente que você está, das energias, das intenções que estão sendo colocadas ali. Quando você vai escolher um local para consagrar, você vai pensar o seguinte: no momento que você tomou a ayahuasca, ela vai expandir a tua consciência. Ela como se ela te abrisse a janela para aquilo que os teus sentidos não conseguem enxergar. Ou para o plano astral, vamos chamar assim, né? Quando você abre essa janela, você abre daqui para lá e de lá para cá. Então você que é espírita, é como se eu dissesse assim: eu estou indo para o plano espiritual, né? Agora eu estou vendo o que tem no plano espiritual, mas o plano espiritual me vê também. Né? Então, a segurança, a egrégora, toda a proteção que existe no local, né, se faz fundamental na hora que você vai confiar para o local que você vai consagrar. Por todos esses efeitos que ela causa, por isso que é tão importante a questão da qualificação antes da pessoa. Porque, se o cara toma psicotrópico, alguma coisa assim, fazer uso disso aí, só potencializa a coisa de um jeito que não tem volta às vezes. E outra coisa, né, você comentou, né, da egrégora, e eu estou percebendo aqui, porque eu não tive nenhum contato, né, até hoje, acho que é interessante, cara, eu acho que eu vou fazer uma consagração aí, cara. Porque... Qualifica bem ele antes. Tem que ir lá, bota umas linhas a mais ali. Bota. Eu te mando lá umas coisinhas. Tu tá malhando bastante, tá tomando bomba? Não. Bodybuilder. Vai ter que deixar de comer, né? Eu vou ficar definhado depois na outra semana. O que acontece? Tem toda essa questão de segurança, e eu acredito que muitas pessoas não tenham procurado, porque, cara, pelo que vocês estão falando, poxa, é só benefícios, né? Não existe um malefício, claro, existe aquela questão de você, de repente, expandir a tua consciência, encontrar coisas que estavam, digamos, mal resolvidas na tua vida, e aquilo ali vem com uma intensidade, né? Aflora. Para você trabalhar. Perfeito, até aí tranquilo, mas eu tô percebendo assim, realmente essa questão do cuidado, como você falou, a anamnese, uma questão pré-consagração, que você precisa passar por aquilo ali, e o cuidado no durante, né, com esses cuidadores que eles estão ali, né, eles te ajudam. E aí o pós consagrados, masculino e feminino. Só que a pessoa, antes de fazer o uso da ayahuasca ou de passar pelo ritual, ela tem que entender que esse é o meu ponto de vista, eu acho, né? Que aquela frase clichê cabe muito bem nisso, né? No pain, no gain. Não, cara, é um processo dolorido, porque vai bater lá dentro, vai ser pancado o negócio, entendeu? Tu tem que, de certa forma, eu acho que é muito difícil tu conseguir isso, mas de certa forma tu tem que se preparar. Só que quando tu chega lá, o negócio é diferente, é muito maior de repente. A gente tem um geralmente ditado, acho que é maior. A pancada é grande. A gente tem um ditado que a gente fala assim: a ayahuasca é para todos, porém nem todos são para ayahuasca. Não é? Então, tipo, a primeira coisa que para você participar de um ritual de ayahuasca, eu sempre falo, porque assim, a gente poderia dizer assim, venham, né? Mas não é isso. Então, a primeira coisa a gente não fala, é proselitista, né? Isso, você tem que sentir um chamado. Opa, o que é isso? Nossa, será que eu vou? Tô sentindo esse sentir um chamado para ir conhecer a ayahuasca é muito importante. Segunda coisa que é muito importante, você procurar uma casa, um clã com muita responsabilidade, porque a gente vê, nós que estamos no meio, muita irresponsabilidade em relação às medicinas. A questão da anamnese, nós achamos primordial porque ela pode desencadear muitas coisas. Por exemplo, um esquizofrênico não pode fazer ayahuasca. Sim, e a gente teve o caso que ficou conhecido, né, no Brasil inteiro, daquele rapaz que matou aquele, eu acho que ele era escritor, que praticava o Santo Daime, agora eu não lembro, tu lembra? Não lembro. O autor, cara, esqueci o nome dele. Mas, enfim, ele... são casos que tem que... Ele era esquizofrênico, ficou comprovado e ele fez uso, né, da ayahuasca e aí chegou numa consagração, né, e estava armado e tudo mais. Por exemplo,
uma vez também, teve alguém que fez a ficha bonitinho, tal. E quando chega no ritual, se é aprovado, chega no ritual, mesmo assim a gente gosta de conversar, os buscadores vão lá, conversam, tem alguma dúvida, eles vêm e perguntam pra mim e tudo mais. E daí a pessoa tinha uma cicatriz, assim, enorme na testa. Na testa. Eu falei, cara, o que deu aí? Tu não botou isso na tua ficha? Ah, não sei o que lá. E daí a gente já teve que tomar cuidados específicos, mas acabou o ritual, eu falei pra ele, você não vem de novo sem laudo médico. Não pode. Então, mesmo ainda com a anamnese, a gente tem que ser bem criterioso. Vocês têm que investigar coisas que eles não expressam, né? Que as pessoas não expressam, né? Alguns sinais, como tu falou, características físicas, né? Outro ponto bem importante é o motivo pelo qual você está buscando, né? Como eu comentei antes, se a gente fizer a analogia do filme do Matrix, vai ter a pessoa que fez e que preferia não ter feito, né? Que preferia estar lá comendo bife porque era o que não queria ter encontrado aquilo que precisava ser trabalhado, porque não tem evolução sem dor, né? Não existe movimento sem atrito, vamos dizer assim. O corpo, para crescer, ele dói, o osso estica, cresce, puxa músculo, né? E a gente vai passando por isso, né, na nossa vida. E na evolução espiritual não é diferente, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, a primeira consagração que eu fiz foi lá e botou o dedo no ego e disse assim, aqui, ó, vai ter que trabalhar. Um ano depois eu continuava trabalhando ainda aquele ponto aí, eu disse, poxa, não está trabalhando lá na consagração, está trabalhando no meu dia a dia? Olha o que mudou da minha vida de lá para cá até agora, cara, eu sou uma pessoa diferente do que eu era lá, né? Poxa, isso aí realmente mudou. Mas mudou assim, me espremeu. Aconteceu muita coisa que na vida, e hoje eu olho e digo, eu não quero voltar àquela versão que estava lá. Pô, é engraçado, né, cara? Porque quem te conhece, né, e a gente tem muitos amigos em comum, assim, fala, pô, o Fanda, cara, é um ser humano incrível, né, cara? Um coração bom aí. Eu falo isso também do Leandro aí. Pô, a gente, né, se conheceu há, acho que mais ou menos uns 5 anos atrás. 5 anos atrás. E sempre, né, na questão corporativa, né, sempre ligado em vendas e tudo mais, assim, a gente foi criando um laço, assim, meio que, né, carreiras paralelas, assim, mas sempre se acompanhando e a gente, né, e eu tinha essa questão, e não falo nada contra, né, mas engraçado como que, mesmo a pessoa sendo uma pessoa boa, e a gente sabe, né, Leandro, que tu a gente sabe disso, tu é um ser humano incrível, assim, uma pessoa extremamente boa, mas que ainda se via internamente preso ao ego e aí, né, essa questão de melhoria, né, ou seja, poxa, todas as pessoas precisam buscar isso, né, só que o que vai, eu acho que depender muito é a questão do ego, né, porque tem aquela pessoa que ainda está muito presa ao ego e ela se deixa se escravizar por isso, e tem aquela que eu acho que o ego já deu uma desamarrada, assim, aí é onde tu consegue dar uma escapada pra fazer uma autocrítica é muito difícil, né? Fazer autocrítica é difícil. Olhar no espelho é difícil, né? Se a gente pegar o xamanismo norte-americano, né, existe para eles um guia espiritual para alguma, né, para etnias, a Lakota principalmente, que Cheyenne também, e a mulher no ovelho búfalo branco, que foi uma aparição para eles, né, de um guia espiritual, e fez vários ensinamentos para aqueles povos. E o primeiro ensinamento é o ensinamento da preservação do espírito, que eles chamam de giveaway, né? O ritual de giveaway, de você deixar ir, ou você, né? Porque para que o teu espírito não ficasse preso com coisas que você não pudesse deixar para trás. E aí você sai dali, você vai lá para o Oriente e você lê aquela frase assim: você se torna escravo de tudo aquilo que não consegue deixar para trás. São os mesmos ensinamentos. Sim. E você vai para o Egito, por exemplo, e no Egito a tradição xamânica, porque sacerdotes, chamaria está em todos, né, todos os povos, fala que se você tiver o seu coração mais pesado que uma pluma, você volta para trabalhar de novo. Olha só. Então eles botam o coração e a pluma na balança, né? Então, tudo fala sobre o nosso tá virado numa bigorna. E dentro dos nativos norte-americanos, eles fazem um ritual chamado ritual de giveaway, que você pega aquilo que você tem, o objeto que você
mais aprecia, que tem o maior valor para você, e não valor em dinheiro, por exemplo, um carro que tu usa todo dia, né? É um objeto importante, mas é um objeto que, se ele for embora, você vai lá e compra outro carro, né? Mas tem algumas coisas que para você tem um valor muito grande. E aí eles fazem um trabalho de... É um ritual muito bonito da cultura norte-americana, né? Que é como é que você deixa isso para trás, né? Como é que algumas coisas não te prendem. E nós temos isso, a posse, né? Como, né? Isso é meu, né? Aquela pessoa é minha, né? E tu, dessa forma. A gente vê que os rituais, o próprio xamanismo, levam a pessoa a buscar ser, servir e aí ter, né? Eu vejo que, tratando a pessoa de dentro para fora, como é o ritual, né? Pelo que a gente ouve vocês descrevendo, busca uma perfeição. Só que perfeição não existe, né? No que diz respeito ao ser humano, uma pessoa. Não tem como tirar. A gente, né? vive no mundo do meio, né? Dentro da cultura inca, né? E de outras culturas também, né? Nativas, o mundo de cima, o mundo espiritual, o mundo do meio onde a gente vive e o mundo inferior. Né? E todos esses mundos são importantes. O inferior não é um mundo mau. O inferior é um mundo de energias densas, é onde a energia da vida, o ciclo que precisa para toda essa movimentação, aquilo que a gente vê lá no filme do Rei Leão, né? O ciclo da vida, o ciclo da vida, aquilo acontece em vórtices muito fortes, muito densos, numa velocidade, né? Devora, renasce, devora. Isso é a energia que conseguiu formar esse planeta aqui, né? Que conseguiu reunir, juntar matéria o suficiente para que a gente vivesse aqui nesse plano físico, né? E aí nós não podemos estar nem desequilibrados para a luz e nem desequilibrados para a sombra. A questão é que nós criamos um eu, que a gente chama de eu-identidade, que é o que a gente mostra para as pessoas. E esse eu-identidade, ele existe para a gente tentar esconder tudo que a gente tem de sombra, de ruim, né? E dentro do xamanismo e dentro do autoconhecimento, a gente fala assim, nós temos que aceitar as nossas sombras, tratar as nossas sombras e equilibrar. A luz não vem para tirar o que eu tenho de mal, né? A luz vem para equilibrar, né? Aquilo que eu tenho. É o yin e yang. É o equilíbrio, né? que nos faz evoluir e ir adiante. E dentro, inclusive a gente conversando dentro do clã, né? Com outros chais, nós somos muito brandos, às vezes, brandos não, genéricos para falar das sombras. Fala as tuas qualidades. Aí tu vai lá e diz assim, eu sou alegre, generoso, né, bondoso, atlético, enfim, né, você consegue listar qualidades. Ele olhou pra mim quando falou atlético. Sacanagem, 2 vezes que ele já tá falando de coisa, cara. Tá? Stories, cara. E aí, você pega, mesmo dentro, né, do clã e das conversas, né, de quem já está no caminho do xamanismo, quando vai falar das sombras, fala de maneira genérica, né? Assim, não, todo mundo tem sombra, né, irmão? A gente tem que tratar, acolher essa sombra. Aí ele não fala mais dele, ele fala no coletivo, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Eu também tenho, as minhas sombras aqui, eu tenho que tratar. E não expõe. Porque... E tipo, isso é igual numa entrevista de emprego, né? A pessoa fala das qualidades, aí quando fala, me dá um ponto negativo. Aí a pessoa fala, sou perfeccionista. Sou perfeccionista, eu tenho... Sou metódica. Excesso de confiança, né? Ansioso. Porque nós temos dificuldade em colocar, né? Em listar os nossos pontos. Né? Em olhar para nós, né? E temos receio do julgamento. Por isso que o trabalho dentro do Alumbra também é de ser um local que acolha e a gente possa baixar as defesas sem se sentir desprotegido. Porque, tipo, tudo aquilo que é reprimido é ruim, né? Se tu reprime uma hora, tipo, é que nem a água fervendo, a tampa fechada, uma hora pressão, explode, né? E o ser humano reprime muito. E reprime muito. A sociedade, né, faz isso. Muito se fala de raiva, né? Raiva. Cara, raiva é natural, você sentir um momento de raiva. Só que tem gente que reprime isso, e é péssimo.
é péssimo. Isso já é constatado que causa problemas a longo prazo. Sim, ou mesmo quando explode, né? Ou mesmo quando explode, né? Explode muito mais. Tá? Então, o momento que você sente raiva é aprender a utilizar a raiva naquele momento. Né? Aprender a utilizar ela a teu favor, a favor daquele momento. Né? Não simplesmente explodir por explodir. E assim é para tudo. Tanto para as sombras, que nem você falou, né? Você precisa dessa energia, às vezes, de movimento que a raiva te traz, mas ela canalizada para algo... Para algo positivo, né? Uhum. Ô Leandro, cara, eu queria que tu comentasse um pouco assim da tua vida, cara. Me dá um testemunho aí, como é que era você antes do Alumbra Clã, vamos dizer assim, né? Antes do xamanismo, né? Da ayahuasca. E por que, né, tu chegou ali, eu acho que mais ou menos tu falou um pouco isso na conversa, e qual que é o Leandro de hoje, o Leandro 2.0? Não, antes eu era o máximo, né? E agora eu sou só mais um cara. Resumindo é isso. Antes tu era um rockstar das baladas de Blumenau. Eu vim de uma formação, cara, que busca pela excelência no corporativo, nos estudos, cara, e nada, nenhum demérito para essa formação que eu recebi, cara, agradeço muito, né, por ter tido as oportunidades que eu tive, né, nessa vida. Sim, o problema é o que vem com ela, né? Eu consegui, o trabalho com a ayahuasca modificou muito da forma como eu enxergo a vida e os valores, né, presentes. Então, principalmente em questão ao físico, ao material, né, e a relação com as pessoas. Com as pessoas, digo, com as pessoas e com o planeta. Né? A ayahuasca me tornou, eu diria, tá, mas deixa então eu tentar contextualizar antes até, né? Então tu falou assim dos estudos, né? Acho que tu morou um tempo fora, né? Morasse na Austrália. Morei um tempo fora. Foi? Foram quase 6 meses, né? E a minha formação é administração, daí eu fiz 3 pós-graduações, né? Fiz uma em gestão estratégica de vendas, uma em gestão de TI e uma em gestão de negócios. Certo. Morei um tempo fora, trabalhei dentro do segmento de vendas desde os 14 anos, basicamente. Tá? E aí tu conseguiu crescer também, minha carreira né? foi indo, né, vendedor, coordenador, gerente regional, gerente nacional, gerente de inteligência de mercado, né? Foi uma carreira... Em empresas muito boas, né? Empresas tradicionais aqui. Sim, consegui ter boas posições em boas empresas. E isso não está em contraponto, isso não é um ponto não negativo. Demérito. Não mérito e nem demérito. Nem demérito. E assim, não é que o xamanismo me tirou isso. Né? Eu consegui enxergar, hoje eu traço outros projetos, continuo inclusive atuando dentro de empresas da qual eu trabalhei, né? Como consultor? Como consultor, fazendo projetos específicos, tenho os meus projetos pessoais, né? Tenho projetos de vida também. Eu consegui enxergar a diferença de valor e percepção entre o consumo, o bem material, a vida das pessoas, os valores da onde eu trabalhava, né? Para quem eu trabalhava, o porquê eu trabalhava, o propósito. Então, isso se tornou bem diferente depois, né, do trabalho com a ayahuasca. E a ayahuasca trabalhou muito a questão do ego, realmente. Sim. E até, tipo assim, né, tu comentou com a gente em off que tu estava trabalhando, tu era gerente de inteligência de mercado, numa empresa, né, em referência no segmento dela. E aí, com a pandemia, teve um desligamento, teve cortes, e tu foi um desses cortes eu fui da empresa. Cortes, né? Será? Não, né? Eu já tenho, acho que pra mim isso, eu acredito que tu também, mas poxa, tu tinha um salário bom, né? Tu tinha um cargo que te dava poder ali, né? Você liderava muitas pessoas, né? Mas tu soube sair, porque eu lembro que, acho que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente conversou por telefone e eu percebi em ti essa... naturalidade, assim? Não é bem naturalidade, mas assim, ele foi pacífico, ele foi... sabe, tava de bem com ele. Ele foi trabalhado, assim, eu vou te dizer que... Tu sentiu, porque, cara, imagina, tu ter um alto salário, tu ter uma boa posição,
Se tu de repente não tá trabalhando, né, tu não tinha sido trabalhado com essa questão, né, da ayahuasca, do ser, Aí a vida ia acabar. acabar. Exatamente. Né? Aí entrava a depressão, o desespero, o apego, né? Tudo aquilo que eu não estaria preparado para lidar, Isso. né? Porque a ayahuasca, ela trabalha também, quando a gente está trabalhando, por exemplo, na expansão de consciência, a nossa consciência de tempo, ela também é alterada. Exatamente. E aí a gente entra assim, passado, presente e futuro, e eu vou te dizer que eu fui desligado em abril, e eu vinha trabalhando o meu desligamento desde novembro, porque dentro das consagrações, né, coisas que apareceram para mim, e uma delas, em mais de 2 ou 3 consagrações, eu tinha alguns planos para fazer, e agora se dizer que era o meu eu superior, se era algum guia, se era, né, as mensagens que eu recebi era: segura um pouco esse planejamento aqui, de entrar nessa compra, ou nesse financiamento, ou dessa forma, porque ó, ali na frente tu vais precisar, né, tá estruturado para esse momento aqui que vai acontecer. E há uns 5 meses antes, eu comecei a preparar o meu mindset para o que viria, né, lá na frente. Se eu previa, se eu sabia que ia vir pandemia, se eu sabia que... Assim, não, mas eu sabia que no momento que isso fosse acontecer... Você estaria preparado. Né, eu já estava, cara, emocional, tranquilo para isso, mente fria para conseguir fazer as escolhas sem apavoro. Para não encontrar culpados, né? Porque manda outro embora, né? Então, assim, cara, ajudou muito. A minha esposa, a Gi, ela teve o falecimento do pai dela esse ano, né? Ela trabalhou isso dentro da ayahuasca uns 6 meses antes. Caraca, meu. Né? E ela disse: vai acontecer alguma coisa. Eu já vi isso 3 vezes, trabalhou e tinha o sentimento e tudo mais. Por quê? Porque quando aconteceu, ela foi o alicerce que conseguiu ter o emocional para segurar a família, para ajudar, para estar perto, para fazer todo o trâmite que precisava ser feito, né? Ela junto comigo fomos ali e trabalhamos isso, mas muito principalmente ela preparadíssima para suportar a família. E aí, tipo, tem, né, essa questão, poxa, da Gia aí, né, que foi o alicerce, que de repente, pô, e se não tivesse, né, quem seria, né? A família ficaria desestruturada por pelo menos um bom tempo, né, até curar o luto e tudo mais. Até curar o luto, né? Mas a questão ainda da questão da tua carreira, né, e do teu desligamento, só para as pessoas entenderem que, tipo, não é que tu encontrou o xamanismo, a ayahuasca, e tu decidiu por conta própria, abandona tudo, pega uma casa, bota no mato, uma cabana e vou morar. Tipo, virar um monge, assim, né? Porque existe também, né, uma estigma de que, assim, putz, o cara tomou esse chá, ele fica louco, ele pega uma cabana, bota no meio do mato, se isola do mundo e não fala, né? Tu já fazia essas consagrações trabalhando lá na tua empresa, sendo o gestor que tu era. Mais humano, né? Na relação com as pessoas e me trouxe, na verdade, um trabalho de desenvolver quem estava junto comigo, né? E, inclusive, por isso que fez ainda mais sentido quando eu fui desligado, porque eu estava muito tranquilo que as pessoas que estavam dentro das equipes que eu trabalhava estavam preparadas e desenvolvidas para dar continuidade. Para tocar o trabalho. Né? Eu, se estivesse na posição de administrador, teria me desligado. Né? Por quê? Porque o momento, da forma como ele estava, fazia mais sentido para a continuidade, né, do negócio. Não foi questão, né, de falta de competência, nada disso. Foi uma questão ali aí tá surpreendendo para mim. É uma questão de estratégia, né? Sim. Agora... E aí depois, né? Hoje, assim, tu enxergou essa questão de evolução, tipo, desde a tua primeira consagração até hoje? Sim, eu fui para a primeira consagração, né, brincava com o Léo, dizia assim: isso aí eu vou fazer, eu vou ser o ayahuasca. Tem o youtuber, tem o podcaster, eu vou ser o ayahuasca, cara, tu vai ver, né? E realmente eu era um dos caras que fazia as brincadeiras e faço até hoje, mas eu faço né?
eu faço não para zombar. Não desmerecendo. Eu faço para se tornar leve, né? Pelo riso. Descontrair, né? Mesmo. Inclusive, a Jamie Sams, que é uma grande xamã nativa americana, escreveu vários livros, né? Ela sempre fala que o riso nos protege das más intenções. O riso nos protege das más intenções. Né? Se você é capaz de rir daquilo que mais te machuca, cara, aquilo perdeu poder, né? Pra conseguir, né? Mas tem que ser com sinceridade, tem que né? ser com sinceridade, não pode ser um riso histérico, não pode ser uma... Porque já dizia Frejá, né? Quem ri de tudo é desespero, né? Quem ri de tudo é desespero. Né? Agora, vocês falaram que o ritual com a ayahuasca, ele resgata coisas do passado e até prevê coisas do futuro, prepara a gente para as coisas que podem acontecer. Não fica muito claro, às vezes as mensagens são mais claras, às vezes não. A gente sabe que tipo, o passado está muito ligado com depressão, o futuro muito ligado com ansiedade, né? Até que ponto nós como pessoas temos que aprender a viver o momento presente? Porque é um desafio, né? A gente aprender a viver o que a gente está vivendo aqui agora. Sem estar pensando, putz, chegar em casa eu tenho que fazer tal coisa. Ou pensar, ontem eu esqueci de fazer tal coisa. Porque é meio que natural a tua mente ficar trabalhando dessa forma. É a grande doença do século, né? As duas, né? Depressão e ansiedade. Né? Nós somos o presente, né? A gente costuma dizer, principalmente nas nossas raízes andinas, que a gente vive em cima do passado. Por exemplo, essa casa foi construída por alguém no passado, né? Mas nós só somos o aqui e o agora. Entende? O que vai acontecer no futuro também não nos pertence, a gente não sabe. Então, viver o presente é muito, muito interessante. Até às vezes você tem uma vida magnífica, prepara tudo. Não, vou deixar tudo esquematizado para no final da vida poder descansar. Aquilo te consumiu tanto, no final da vida você está tão doente. Que não aproveitou nada. Não aproveitou nada. E a gente tem vários exemplos, até filmes, né, que falam isso, né, que a pessoa foi lá, né, foi a ferro e fogo, tentou construir tudo e quando foi ver... E nós somos seres eternos em movimento. Isso é muito legal a gente aprender. Eu posso explicar de uma maneira sem falar sobre espiritualidade, sobre a nossa infinitude, né? Você sempre existiu, nós sempre existimos, né? A gente estava em forma diferente. Antes de nós sermos seres humanos, que nós éramos? A gente era terra, a gente era o capim que a vaca comeu. Antes disso, a gente ainda era pó das estrelas, que foi através de movimentos gravitacionais, foram se juntando, formaram um planeta, a gente brotou desse planeta, não é? E antes disso, a gente era estrela, a gente estava no espaço. Então, a gente é infinito, a gente está aqui hoje em uma forma, não é? A energia que foi passando para aquele ciclo da vida que a gente vê. E a gente vai deixar esse corpo, vai morrer, a gente vai se tornar terra de novo. Um dia a terra não vai mais existir e a gente vai estar sempre existindo como um todo. Então não tem como a gente desligar a natureza, não tem como a gente desligar o universo da nossa vida se nós somos o próprio universo. A gente costuma dizer entre a gente que nós somos centelha divina. Nós temos a divindade dentro de nós. E o que é isso? Quando a gente entende que a gente é infinito, que a gente sempre vai existir, em outras formas, porque aqui a gente pensa assim, eu sou a minha consciência, não é? Mas você é muito mais que a sua consciência. Então, quem é o seu melhor professor? Se você olha para... Eu sempre dou esse exemplo. Olha para um cachorrinho, um poodle, na rua. Está na coleira com seu dono. Você olha para ele e sabe que é um cachorro. Por quê? Porque ele é peludinho, é um poodle branquinho. Você sabe que ele faz xixi mesmo que ele não está fazendo. Você sabe que ele late mesmo que ele não está latindo. Você sabe tudo o que ele é nas suas potencialidades. Lembra que as pessoas falam sobre o eu superior, né? O eu divino? Somos nós em todas as nossas potencialidades. Tudo que a gente poderá fazer, que a gente já fez, as nossas escolhas. Então, quem é o melhor ser para dar um conselho para a gente? É a gente mesmo, porque a gente entende a gente melhor do que ninguém. Então, quando você, por exemplo, está num processo de ayahuasca, ou qualquer outro tipo de processo que te leve a catarse, com uma jornada de tambor, ou enfim, você tem esse encontro com o seu eu interior. E olha que eu nem estou falando de espiritualidade. Não, você lembra que às vezes você ouve uma voz, né? Ai, meu, parece que uma coisa me falou isso. Intuição. A tua intuição é o seu eu interior.
né? É legal a gente dar ouvido para eles, porque ele é você em todas as direções, em todas as potencialidades. Isso é muito importante a gente entender. Entendendo isso, a gente consegue viver o presente, né? Porque a gente não vai se preocupar com o futuro, a gente não vai se preocupar com o passado, que já passou. E o presente está aí para ser vivido e o nosso corpo, né, as gerações que vêm vindo, o nosso corpo ele vai evoluindo para ter mais conexão com esse eu superior. Quando a gente olha uma criança de 5 anos, né, tocando piano e a gente não entende de onde que ela está tocando daquela forma, diz assim, não teve como ela ter estudado tanto tempo assim para tocar, e assim, pô, mas cada vez as crianças têm realizado atos mais incríveis. Eu olho, né, a filha do Léo com 8 anos e olho e lembro assim do que eu fazia com 8 anos, eu penso, cara, eu não sabia fazer todas as coisas que ela faz, e a geração que vem depois já vai estar mais... Cara, eu tenho uma filha de 2 anos e meio e a evolução dela semanalmente é absurdo, cara. Que tu olha assim, caramba, como é que ela sabe isso? Eu olho pra ela e, cara, nessa idade eu era ligado em câmera lenta, de certo. Eu era um retardado. É muito mais acesso e conversas muito mais conscientes, principalmente em relação ao planeta, em relação ao próximo, em relação, né, aos animais, à alimentação, realmente parece um ser mais evoluído, né? Uma maturidade que se vem, né? E isso é a evolução nossa mesmo aqui, né? Como seres desse planeta. Show, cara. Cara, uma pergunta que, cara, todo mundo faz. Eu pensei que era uma pergunta. Querem tomar? Não, todo mundo faz na consagração é assim. Tá, mas e pode morrer tomando ayahuasca? Risco de morte. Porque é o que eu sempre digo. É que, cara, vocês explicaram com tanta responsabilidade aí as proteções que essa pergunta nem passou pela minha cabeça. Ali na qualificação. O que eu digo pra pessoa quando elas perguntam isso, às vezes até no início eu falo assim, se você sentir que vai morrer, morra. Morra. Por quê? Nada daquilo é real para o corpo físico, então você não vai morrer, não é? E a gente tem umas proporções, desculpe te interromper, umas proporções, por exemplo, para ayahuasca, para o chá te matar, você precisa de 7,8 litros de ayahuasca. Você toma num ritual de ayahuasca no máximo de 160 ml. Mas as duas doses, a primeira de 100 e a outra de 60. E o suco de maracujá? 8 litros. 8 litros, 8,2 litros. Tá brincando. A água? 10 litros. Ninguém consegue tomar 10 litros de água, 7,8 litros. Ninguém consegue, porque você tem que tomar de uma vez. Não tem como tomar ayahuasca. Ninguém aguenta tomar 7 litros de ayahuasca. Ainda mais que é ruim pra esse momento é o momento que eu acabo brincando. Olha, você precisa de 7,8 litros para morrer e 160 ml para desejar ter morrido. Daqui a pouco vou começar a fazer gin com ayahuasca. Vou dar uns cravos ali. Meu Deus, cara. Nós temos dentro do clã, um manifesto, né? Que eu não sei se você tem mais perguntas. Não, cara, a gente pode encerrar e até, de repente, abrir um espaço para pensar também o clã, né? No segundo episódio, cara, porque, tem muita coisa aí legal. Muita coisa, a gente iniciou. Tem outras medicinas, né? Tem rapé, tem sananga. O rapé, agora, desculpa te interromper, o rapé é uma medicina que a gente usa também no ritual de ayahuasca. A gente não vai falar do rapé hoje, mas é um pozinho. Vamos combinar então? Vamos combinar. Sananga, rapé, tabaco. Podem ser essas, né? Sim, cara, sensacional. Então a gente vai programar e tá marcado já então próximo pra gente falar dessas. Seria o quê? Dessas medicinas? Medicinas. Você chama de medicina? Tá, show de bola. Sempre que nós recebemos novos integrantes dentro do clã, em todo ritual a gente reforça o nosso manifesto, né? Que de uma maneira simples sintetiza o que é o Alumbra. Tá? Somos o Alumbra, uma ponta de luz no mundo, com a missão de conectar as pessoas à fonte, ao amor que nos gera, nos nutre e nos une. Não somos um grupo, um bando ou apenas consagradores das medicinas da floresta. Somos família, somos tribo. Existimos para nos apoiar e nesse apoio nos fortalecer, encontrando e sendo amparo uns para os outros. O amor é a origem que nos une, um amor incondicional à vida. A vida é a maior dádiva que recebemos. Nenhuma vida de qualquer ser deveria jamais ser negociada,
ameaçada, privada de sua liberdade ou desperdiçada, inclusive principalmente a nossa própria. Todos temos nossos desafios diários. Todos precisamos evoluir e ninguém está acima do outro. Somos seres conscientes da nossa fragilidade e o Alumbra é nosso refúgio, um oásis onde podemos ser nós mesmos, baixar nossa guarda e ainda assim nos sentirmos seguros, aceitando a condição de fragilidade de quem está evoluindo. Aqui homens choram e mulheres também. Aqui mostramos nossas forças e fraquezas. Aprendemos e ensinamos. Doamos e recebemos. Sorrimos e também sofremos. E o fazemos sempre juntos, pois como indivíduos somos medicina para o próximo, mas juntos somos cura para o mundo. Nosso ego é nosso maior professor. Ele nos desafia todo dia, nos empurra contra a parede dizendo na nossa cara que é mais forte e que a nossa vontade e amor não são suficientes para superar a dor que ele nos impõe. Então a cada salto nós evoluímos, provando que podemos mais. Como família, nós abraçamos o ego, respeitamos o quanto ele nos ensina e o seu papel de nos fazer evoluir. Encontramos a plenitude e não nos curvarmos a ele, apoiados no amor que une cada ser nessa família. O ego nos instiga a atender nossos desejos individuais, o eu primeiro, o meu primeiro, a posse e o controle em nossas mãos. Para o ego, liberdade é fazer o que quer, quando quer, como quer. Impossível encontrar liberdade enquanto estivermos presos ao sentimento de que tudo precisa nos atender e nos servir para nos sentirmos bem. Como ser livre se a felicidade estiver condicionada a algo além de nós? Liberdade é consciência. Consciência é plenitude. Plenitude. Essa é a busca incessante do Alumbra para com cada ser aqui. Somos o Alumbra e esse é o nosso manifesto. Ninguém solta a mão de ninguém. Poxa. Sensacional, cara. Bem profundo, Bem né? profundo, cara. E, cara, eu acho que só tenho a agradecer, né, vocês aí pelo, cara, bate-papo excelente A aí. gente Pô, nem agradece viu o esse tempo espaço, passar, cara. É, Foi uma e a gente sabe que loucura. vocês têm um compromisso agora, né? Então até perdoem a gente aí pela... Ô, André, Mas é até porque o gostaria, assunto tava muito bom. eu até gostaria de abrir o espaço para vocês, para poder divulgar um pouco o clã para os nossos ouvintes. Eu né? tenho a última dúvida, Uhum. não é nada pra gente aprofundar, mas assim, eu acredito que as pessoas também que estejam nos ouvindo e nos vendo aí pelo YouTube Uhum. queiram saber até a questão de valores, né? Então, tipo, como é que é? Gratuito ou tem algum tipo de inscrição para Custo, né? como é que funciona? As consagrações, existe uma energia de troca que a gente chama, que é R$100, Uhum. né, que serve para custear o espaço, né, as medicinas. Nós temos que comprar as medicinas, no dia você não paga por nada Uhum. além, né, o trabalho, os materiais que a gente usa, o café que a gente serve ao final, né, que tem uma confraternização que as pessoas se alimentam, porque você passa várias horas ali, já vem de uma dieta restritiva, passa várias horas às vezes sem se alimentar, Material de limpeza. material de limpeza. Então, basicamente, né, É para cobrir os é para custos, cobrir os não custos. é... O Alumbra não tem nenhuma finalidade, né, de lucrar. Todo o dinheiro, inclusive, que às vezes acaba sobrando, ou ele serve para comprar a medicina da próxima consagração. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem participar por questão financeira e a gente abre sempre 1, 2 vagas por ritual para que as pessoas tenham acesso também, né? E tem as ações do Alumbra. Recentemente nós fizemos doações, né, que é usado esse valor, com os choclens aqui de José Boatê, né, porque a gente sabe da O que vocês doaram para dificuldade. eles? Damos roupa, Roupas, alimento, Ah, legal. né, um pouquinho antes do Natal. Uhum. O Alumbra também promove alguns cursos, né, o curso de Reiki. Pô, a gente tem que falar de Reiki então no próximo também, O né? reiki, o método Sui e o reiki xamânico também. Reiki xamânico também. Eu estou programando um curso específico sobre cristais, tem ações que nós fazemos, o trabalho dos encontros do sagrado, né, das rodas de rapé, que é o estudo mais aprofundado da medicina do rapé, daí especificamente. A oficina que vai ter esse ano também de construção de instrumentos de poder, tambor, maracás, chalupas. Sim. Tu que vai ensinar, Sim, Léo? sim. Que bacana. Então,
Para as consagrações, né, a energia de troca é R$100. Né, e a pessoa faz inscrição, normalmente são 30 inscrições, né, 30 vagas, e ela, em períodos normais, né, falando sem restrição de pandemia, encontro, de pandemia, acontece uma vez por mês. Certo. Né, e tem alguma programada para agora? Como é que está a questão da pandemia? Nós temos monitorado. Se tudo correr bem, a gente vai monitorar mais essa semana ainda, né? Nós, dentro do clã, a gente tinha conversado em fazer uma no dia 24. 24, que é um domingo, se não me engano. 24 de janeiro. Tá. Deixa eu ver aqui. 24, né? Tem consagrações que são diurnas, que começam ali às 8 da manhã e vão até o período da tarde, né? E tem consagrações que nós fazemos noturnas, que daí começam no sábado, né, por volta das 7, 8 horas da noite, e elas viram até o início da manhã. As duas são espetaculares. E são diferentes. Né? Olha, trabalha bem diferente. Né? E tem vocês indicam ou assim, começa pela de tarde? Não. Legal é você fazer o que você tiver disposto. Tipos, assim, sim. Daí você vai ver no que você se Mas começar por uma não importa qual seja ela. Pode ser de noite, pode ser a de manhã ali. Sim. Tá. E aí vai uma questão de gosto pessoal. Eu particularmente gosto bastante das consagrações noturnas. Eu também. Por conta, né, dos teus sentidos, né? Você está ali num trabalho de viagem astral, de contato, né? Qualquer estímulo que tu tiver no sentido físico vai te puxar para cá de volta. Então, a claridade te puxa, o barulho te puxa, o toque, sim. né? Então, realmente é outra eu situação. particularmente noturnos. Tem trabalhos que eu prefiro fazer na diurna, daí são os momentos que eu estou sentindo, né? Certo. Pô, cara, que legal. E aí, então, vamos lá. Quem tiver querendo fazer uma consagração, como é que encontra o Alumbra? Então, como é que faz? Tem um e-mail, que é o contato @alumbraclan, só que sem o tio, né? alumbraclan.com, contato @alumbraclan.com, e tem o WhatsApp, que é o da Sinara, que é a esposa do Léo, que faz toda a parte da logística das inscrições e contato, que daí é o 479-9914-4202. Tem o Instagram também. Dá uma repetida só no WhatsApp. 479-9914-4202. Show. E? Tem o Instagram também, né, do Alumbra. Então, você pode procurar ali por Alumbra Clan. Tá. Deixa eu só ver se tem o underline ou se tá direto. Alumbra Clá, tudo junto. Tudo junto, perfeito. Alumbra Clá, tudo junto. Aí segue no Insta também. Chamaria Andina. Se quiser se aprofundar mais sobre a parte de chamaria, principalmente chamaria andina, né, que é todo o estudo do Léo e a origem de todo o trabalho, né, tem o Léo_Monconan. Né? Léo_, eu vou soletrar o Monconan. MONGCONAN. Ou para quem estiver vendo, tem a plaquinha aqui. Sim, a gente vai colocar uma legenda também. Uma legenda, marca o perfil também na publicação, no Instagram. Na descrição do vídeo vai ter também todos os contatos que o Leandro acabou de falar, mas para quem estiver ouvindo pelo Spotify, pelo podcast, daí, né, o Leandro já fez esse favor aí de soletrar. Nosso locutor, né? Essa voz aí, né? É cantor, né? É isso, gente. É isso. Cara, mais uma vez só agradecer, cara, que papo massa que a gente teve. Começamos o pé com um ano direito. Começamos o ano com o pé direito, cara, que sensacional a gente ter conversado e olha só, já gerou até um episódio 2 aí pra gente falar das outras medicinas. E realmente desejar para vocês aí um excelente ano, um excelente 2021. Com certeza. E, cara, eu acho que eu tô quase, né, pra não dizer assim, realmente eu quero ter essa experiência. Tô vendo que ele vai me carregar junto nisso aí. E depois, quem sabe, se a gente já tiver feito essa consagração, claro que vai depender aí de toda a questão, eu vou relatar aí, quem sabe no próximo episódio, eu posso relatar também como é que foi a minha experiência. A experiência, né? Se acontecer até lá, eu vou relatar assim. Pô, de verdade, cara, assim, eu não tinha um conhecimento muito superficial sobre tudo isso, muito superficial mesmo, e eu saio daqui hoje com uma visão muito aberta, cara, e tipo, muito, como o André, muito interessado em conhecer mais profundamente o tema, entende? Porque realmente, cara, a gente percebe que é só pro bem, não é uma coisa assim que o pessoal fala bruxaria, não sei o que, droga, nada a ver, entendeu? E esse é o intuito do programa, né, Maurício? É a gente poder desmistificar essas coisas, né, que a gente sabe que tem preconceito, discriminação, né,
e falar que tem aqui em Blumenau. Cara, Exato. de repente tinha gente que achava que teria que ir lá para a Amazônia Exato. ou para uma tribo indígena para poder fazer esse processo, essa consagração, e tem aqui, em Blumenau. Uma das perguntas da ficha, inclusive, é qual é a motivação? O que te leva a buscar? Uhum. Porque se o que te leva a buscar, por exemplo, uma consagração de ayahuasca é o efeito, ou é eu quero ver que barato. Quero curtir o dá, barato, né? Não é isso que a gente está propondo, não é esse o lugar. Até Você porque pode procurar seria outro legal, lugar, mas né? não é aqui no Exatamente. Até porque seria legal. Mas enfim, pô, sensacional, gente. Eu realmente saí daqui hoje com outra cabeça, cara. É legal, né? É bem legal, cara. Cara, é só deixar então para todo mundo os nossos contatos também, né? Então, para quem quiser mandar um e-mail pra gente, blumencast@gmail.com, pode sugerir pautas, pode fazer elogios, pode fazer críticas, pode fazer perguntas, que daí a gente vai abordar no episódio 2. Pode mandar Heineken. Exatamente, a gente tá esperando desde o ano passado, olha quanto tempo já. Cara, passou o Natal e Ano Novo e nada de chegar a Heineken de patrocínio, cara. E gente, nossas redes sociais então, Twitter, Instagram, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, só procurar por Blumencast, vocês já vão encontrar. E o Spotify tá lá, né? O Spotify também, Blumencast, bem muito fácil. Nada de ficar pistola no trânsito, bota o Spotify lá, o Blumencast, principalmente esse episódio de hoje aqui, foi fantástico, cara. Deixa rolar que vai que abrir muita mente de todos nós, né? De todo mundo, né? Não, com certeza. Nem aquele motorista domingueiro vai te deixar bravo no trânsito, cara. Beleza, gente? Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Valeu! Valeu! Obrigado, valeu.